TV Parasita. E hoje recebemos a denúncia de um surto de aranhas na região. A jornalista Renata vai entrevistar a denunciante. Bom dia, Renata. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos acompanham. Estou aqui hoje para dar uma entrevista com a Zuleide, que ela vai falar um fato que ocorreu com ela dentro da sua casa e que vem repetido muito na região onde ela mora. Bom dia, Zuleide. Bom dia a todos. Eu sou Zuleide e eu chamei a reportagem para poder estar vindo aqui na minha casa hoje porque tem aparecido muitas aranhas aqui em casa, como é uma região de mata, né? E nessa madrugada eu acordei para beber um copo d'água e quando eu olhei pro meu braço assim, eu vi que tinha um bicho, aí eu tentei bater ainda. Aí quando eu olhei pro chão, eu vi que era uma aranha. E aí eu tentei pegar, mas não consegui. Eu tirei uma foto, vou mostrar pra vocês a foto da aranha, ó, como vocês podem ver. Eu consegui bater uma foto, não tá muito boa não, mas deu pra tirar. Aí eu vou levar lá no doutor, né, pra poder ver que ele pode me falar sobre essa aranha. De manhã meu braço já amanheceu assim, ó, com esse hematoma aqui. E aí eu tô indo agora, né, no postinho pra poder ver o que pode estar fazendo depois disso, né? Porque eu não sei o que pode agravar, eu sei que tá doendo e eu acordei meio com náuseas, né? Meio enjoada, não sei se é alguma reação. Então eu quero saber, né? Porque como tem acontecido muito aqui, né? Como a repórter já falou aqui, aí eu quero saber mais a respeito sobre essas aranhas. Então, gente, a gente vai tentar acompanhar esse caso, ver se tem alguma providência do município. Como ela mesma mencionou, não é o primeiro caso, vem caso assim repentino. Mas vamos voltar ao nosso estúdio com a Patrícia, que ela vai falar sobre mais esse caso e mais informações detalhadas. É com você, Patrícia. Obrigada, Renata. Realmente muito preocupante essa situação. E agora eu vou chamar o médico Carmelo para poder explicar um pouco sobre o perigo que algumas aranhas podem trazer à saúde das pessoas. Bom dia, doutor Carmelo. Olá, Patrícia. Bom, ainda bem que a moça que foi picada conseguiu tirar uma foto da aranha, porque muitas vezes o diagnóstico ele vai depender disso e também da história que o paciente vai te contar. E daí com a foto e com a história a gente consegue identificar qual aranha que picou e tomar as medidas cabíveis para aquela situação. Nesse caso, foi uma espécie de aranha marrom, uma espécie chamada Loxosceles intermédia, que é uma das responsáveis pelos casos de picada de aranha no Brasil. E bom, existem algumas características bem marcantes dessas aranhas que fazem essa identificação ser possível, como por exemplo o tamanho delas. Elas não são aranhas grandes, elas possuem em torno de 1 a 2 centímetros de corpo e 3 a 4 de envergadura. Outra característica é a cor. Como o próprio nome já sugere, elas são aranhas marrons. Além de possuírem um símbolo bem marcante dessas aranhas, que é um violino, né, um formato de violino no cefalotórax. Quando a gente olha esse violino, a gente já logo identifica que se trata de uma aranha marrom. Elas também não têm o costume de serem agressivas, então dificilmente a gente vê um caso em que a aranha foi lá e atacou. Normalmente elas picam com uma espécie de reflexo, uma espécie de defesa. Então é bem comum que a gente veja picadas, por exemplo, quando as pessoas estão dormindo, a pessoa vai lá, se mexe, comprime a aranha contra o próprio corpo, e daí a aranha ela vai picar, né? Às vezes a pessoa, sei lá, tenta tirar e bate, o que foi o caso, né, da paciente acometida. Ela tentou tirar a aranha e provavelmente foi nesse momento que a aranha picou. Elas não costumam ter esse padrão de agressividade, é mais como reflexo ou defesa. Além de gostarem de ambientes escuros, armários, gaveta, também pilhas de madeira ou de pedra, entulho, são locais bem frequentes dessas aranhas. Porém, apesar de não serem aranhas agressivas, elas não deixam de ser perigosas. Muito pelo contrário, elas são aranhas extremamente perigosas por conta do veneno que elas possuem. Um veneno composto por várias enzimas e proteínas, como fosfolipase D, metaloproteases, serina-proteases, hialuronidases. Então, essas enzimas elas agem de maneira sinérgica, digamos assim, né, em conjunto, e elas
tem ações específicas no corpo do indivíduo em que elas são injetadas. E elas causam uma série de problemas. E sem dúvidas, uma das principais proteínas envolvidas nesse processo é a fosfolipase D. Basicamente vai clivar fosfolipídios na membrana, gerando compostos reativos. Essa clivagem vai gerar danos à célula. É nesse momento em que vai acontecer necrose e inflamação. E as outras enzimas vão agir degradando proteínas na matriz extracelular e aumentando a permeabilidade dos tecidos. Então, essas enzimas vão facilitar a disseminação do veneno. E os efeitos desse veneno vão gerar uma condição chamada de loxocelismo. Então, no primeiro momento, a gente tem o que a gente chama de loxocelismo cutâneo. É realmente ali a formação de edema, de eritema, uma área avermelhada no primeiro momento. Depois a formação de placas marmóreas e a gente vai ter a necrose, que embora seja já uma condição bem complicada, realmente é preocupante quando esse veneno ele entra na corrente sanguínea e se torna o que a gente chama de loxocelismo sistêmico. Aí vão ser as piores complicações, gerando até mesmo insuficiência renal, anemia, enfim, uma série de problemas que podem inclusive levar a óbito. E para que esses problemas mais graves eles sejam evitados, o indicado é que o paciente busque ajuda o mais rápido possível. Aí a gente vai poder administrar o soro que a gente chama de soro antiloxocélico. Então é um soro específico para as aranhas loxoceles. Ele tem que ser administrado o mais precocemente possível. Quanto antes você administra o soro, mais chances de recuperação. Então esse é realmente o indicado. No mais, analgésicos para aliviar a dor, porque embora a picada seja indolor, as consequências depois da picada são bem doloridas. Então é indicado analgésico para aliviar a dor, também antibióticos para evitar infecções secundárias, além de descanso, repouso e compressas de gelo para minimizar a inflamação, né? Então essas são as medidas indicadas para o tratamento dessa aranha, mas principalmente o soro antiloxocélico, administrado o mais precocemente possível. Obrigada, Dr. Carmelo, foi uma ótima explicação. E com isso a gente encerra o nosso TV Parasita de hoje. Tchau, tchau e até a próxima!